E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo, conversando aqui sobre um tema bem relevante nos dias atuais. 5 erros a serem evitados nas finanças do casal. Então esse é um tema bem instigante que requer um pouco da nossa atenção. Vamos então compartilhar um pouco dessas experiências. Queria aproveitar para pedir para deixar aí o seu like, se inscreva no nosso canal e fique à vontade para comentar, compartilhar toda a experiência sobre esse assunto aí na descrição do vídeo. Falando aí do primeiro erro cometidos por muitos casais e que devem ser evitados para a gente manter uma saúde financeira e obviamente até mesmo a qualidade de vida da família como um todo. Então, primeiro, não conversar sobre finanças. Isso é algo simples. Parece ser simples, mas que é difícil. Não conversar sobre finanças precisa ser mais propriamente conversado entre o casal. Então é algo que requer um amadurecimento, que precisa ainda um pouco de mito sobre o assunto e que gradativamente é um ponto de atenção para que os casais possam estar aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, porque certamente tem influência nas vidas das pessoas, né? Então, primeiro erro a ser evitado pelos casais, não conversar sobre finanças. Erro número 2, não se planejar financeiramente. Então, para você que tem seu marido, sua esposa, sua relação conjugal, seja qual for, obviamente, homoafetiva, hétero, é importante aprofundar nesse contexto de se planejar. Então, individualmente, muitas vezes é interessante que cada um tenha a sua, até certo ponto, uma certa independência, né, financeira, tenha ali seu ganho, seu gasto, até certo ponto, até mesmo individual, mas que ao mesmo tempo tem ali o planejamento em conjunto. Então é importante saber como está o casal em relação à sua saúde financeira. Então esse é o erro número 2, que muitas vezes, né, o casal, a família ali não tem sequer noção do que o seu companheiro, sua companheira tem feito, né, em relação, por exemplo, à própria educação financeira, à sua saúde financeira, e que nesse caso não tem como ficar por tanto tempo individualizado, pois é refletir diretamente na vida da família, né? Então é importante que, ainda que alguns passos dentro da questão financeira do casal seja mais individualizado para um para outro, por exemplo, tem ali a sua independência até certo ponto do quanto está gastando, quanto, cada um tem a sua, em alguns casos cada um tem a sua independência, mas é importante que o planejamento seja conjunto, aquilo que vocês têm, os gastos como um todo, os investimentos, o desejo de querer adquirir algo, normalmente quando isso inclusive é muito custoso, né, seja um bem imóvel de maior valor, até mesmo bem imóvel, né, então é interessante que seja planejado enquanto conjunto mesmo da família. Terceiro erro muito comum é não definir critérios de contribuição de cada um. Então é importante que tenha aí um percentual da contribuição de cada um. Obviamente pode ser que um ganhe mais do que o outro, seja um valor maior enquanto à remuneração, mas nem por isso é importante, né, clarificar qual percentual que cada um vai estar contribuindo nas contas, no crescimento do casal como um todo, né? E aí, o erro 4, muito comum nos casais, achar que só vai passar a olhar a parte financeira após o casamento. Então,
Esse é um entendimento que pode se tornar equivocado, tendo em vista que muitas vezes desde o namoro, desde ali do início da relação, é razoável ter essa organização financeira. Então é importante. E aí é aquela lógica, né? Quanto mais cedo, melhor. Então quanto mais cedo o casal começar a amadurecer essa questão das finanças, será mais interessante pensando aí para o médio e longo prazo. E o quinto erro, né, que é muito comum com os casais no dia a dia, é não fazer uma reserva de emergência. Então é importante que os casais se organizem e tenham essa reserva de emergência. Então nós falamos lá em alguns vídeos anteriores de evitar as dívidas, eliminar dívidas, né? E aí então agora a gente está falando nesse caso aqui, de ter a reserva de emergência. E no caso dos casais isso interfere diretamente. E aí a gente vai estar aprimorando um pouco mais o que seria essa reserva de emergência, como fazê-lo, mas assim, a dica básica é em torno aí de 6 a 12 vezes o rendimento mensal do casal. Então é importante ter essa reserva, que essa reserva pode se tornar necessária por alguma eventualidade. E aí, como a gente está falando de um planejamento financeiro, de uma saúde boa financeira, então é interessante ter sim a reserva, e não necessariamente que essa reserva vai ficar estática, parada lá, estagnada na conta corrente do casal, por exemplo, mas pode ser, a gente vai conversar um pouco mais à frente, pode ser direcionado para algum rendimento, alguma outra alternativa que tem ali a facilidade, no caso de uma emergência, poder utilizar dessa reserva de emergência. Ok, pessoal? Então, recapitulando, 5 erros a serem evitados nas finanças do casal. Erro 1, não conversar sobre finanças. Erro 2, não ter planejamento financeiro. Erro 3, não definir critérios para a contribuição de cada um. Erro 4, achar que só se planeja após o casamento. Erro 5, não fazer reserva de emergência. Bem, espero que essas dicas básicas aí tenham contribuído para você e possa de fato aplicá-las. Então, começar com muita humildade, aprendendo, exercitando um pouquinho de cada uma delas. Acho que é difícil um casal que consiga já desde o início do relacionamento ter essa maturidade. Essas 5 dicas, eu falo por mim, dificilmente foi um longo caminho para chegar a exercitá-las, mas que é muito bacana. Então, depois que você traz isso um pouco para sua rotina, torna bem mais interessante. Ok, pessoal? Muito obrigado. Então, deixa lá um like lá no nosso vídeo e vamos compartilhar, trocar experiência. Fique à vontade de colocar aí os comentários. E o importante, né? Porque aqui você transforma.